Meu esposo é meu sócio e trabalhamos juntos, mas ele não me ouve. Não sei como me impor sobre a gestão dos empregados. Terapia familiar? Aí é terapia familiar. Porque o que ocorre? Você precisa entender que em uma sociedade, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade. E você não vai conseguir forçar a outra pessoa a te entregar o poder se ela não quiser. E se ela não está dividindo o poder com você dentro da administração da empresa, eu pensaria se realmente esse é o caminho que você deve seguir. Não dá para você se impor, mas você consegue trazer números. Números arrastam. Números arrastam. Se eu quero fazer isso por causa que eu acho que isso é o correto, isso deve ser feito, isso está certo, eu começo a entrar numa briga, e numa briga de braço. Mas se eu começar a trazer números, talvez esse seja o caminho da mediação. Talvez esse seja o caminho onde os números, eles acabam trazendo a pessoa para o bom senso. É diferente, eu falo para uma pessoa, você é baixinha, e a pessoa fica brava, fica irritada, se sente mal, desconfortável. Mas se eu falar para a pessoa, você tem 1,40 m, não tem discussão. Porque essa é a altura dela de fato. Então, se você começar a trazer números para o teu esposo em relação às ações que você pretende tomar e quais são os números que você pretende provisionar para a sua empresa, as coisas podem mudar de figura, né? Mas é importante que não seja uma guerra. O que é mais importante para você? Teu CNPJ ou teu CPF? Carmen, os dois são importantes, eu não quero abrir mão de nenhum dos dois. Ok, então fale isso para o teu esposo. Fale isso para ele. Os dois são importantes. Mas muitas vezes você não está tendo espaço para falar, não é só na empresa, não. Pronto, já falei. Falta transparência, né? Falta transparência, falta respeito. Falta respeito. Então, fica muito difícil nessa luta. Quem ganha são os empregados que percebem que, sabe, tipo filho que os pais estão brigando? Eu peço pro pai. Não, peço pra mãe. Daí a mãe fala para pedir pro pai. Daí eu falo pra mãe que o pai que mandou pedir. E aí vai. E os empregados é quem acabam ficando perdidos, desorientados e acabam ganhando, fazendo o que bem entendem na empresa, porque não tem uma única direção. E você sabe que isso não acontece só com marido e mulher, não. Eu me lembro de uma empresa em que os sócios eram 3 sócios, eles davam ordens diferentes, mas é porque eles não tinham o mesmo entendimento de qual era o negócio da empresa. Um dos sócios achava que o negócio da empresa e que os clientes procuravam por eles, isso nós estamos falando de uma gráfica, uma litografia, que os clientes buscavam por eles porque eles tinham muita qualidade. Então, às vezes, ele segurava o serviço para fazer uma segunda revisão, porque ele não podia abrir mão da qualidade. Já isso é uma história real. O outro sócio, e eu conversei com cada um deles, ele me disse que o negócio da empresa deles era fazer as vendas, né, com preço acessível. E muitas vezes ele acabava queimando um pouquinho a qualidade porque ele queria o melhor preço. E o outro sócio, né, o outro diretor, ele achava que o negócio da empresa era a entrega rápido. Imagina isso. Cada um tinha um entendimento diferente do negócio da empresa e a cultura ficava bastante confusa e quem sofria era o empregado. Vinha um e mandava tirar o material da máquina que já estava bom. Vinha o outro e mandava colocar de volta. Quem foi que mandou tirar? Por que que tiraram? Da onde que a pessoa tirou essa ideia? É muito importante que os donos de empresa tenham esse entendimento para que justamente a empresa não tenha prejuízo com isso, o cliente não tenha prejuízo, né? Independente de ser marido e mulher, não vai funcionar uma empresa onde cada sócio está olhando para um lado. Ela não lucra. De jeito nenhum. E pior, né? Tem prejuízo. Tem prejuízo, tem passivo trabalhista, tem confusão. E onde tem confusão, tem prejuízo. Pode ter certeza. Carmen, agora dá tempo de mais um perrengue? Mais um?
Vamos. Mais um perrengue para que a gente possa estar fechando esses perrengues, né? Para que também o dono de empresa não ache que é só ele que passa perrengue. Mas esse que você vai trazer é um perrengue verdadeiro? É verdadeiro, sim. E em uma ocasião, o dono de empresa estava vendo nas câmeras o serviço da empregada dele. E ele viu que ela estava fritando salgados e, depois de acabar de fritar, ela simplesmente virou a cestinha de salgados e jogou tudo no lixo, na lixeira. E ele viu isso pelas câmeras e também não sabia o que fazer. Como assim? Ela simplesmente jogou sem motivo aparente. Pegou e jogou tudo na lixeira. E ele fez o quê? Que agora até eu fiquei curiosa. Nada, ele trouxe pra gente. E até eu passei gente. Raiva, né? Onde se viu jogar comida fora? Comida é desperdício, né? Desperdício. Minha mãe sempre disse, come que tem um monte de gente passando fome. Eu vou comendo. Até hoje não deixo passar nada. Desperdício zero. Mas o que ele fez? Ele viu o que aconteceu nas câmeras, ele chamou a atenção dela, mas ele não sabia o que de fato fazer em relação a isso. Ele perguntou pra ela por que você fez isso e ela também não tinha. Qual foi a resposta? Ela não tinha um motivo, ela só jogou. Passou do ponto. Na verdade foi isso, passou do ponto e ela virou e jogou fora. Mas nas câmeras ele viu que não foi exatamente isso. Então, realmente, ela não se explicou, ele não procurou entender e estava ali refém dessa empregada dele. Sabe o que eu estou pensando? Que esse talvez seja aquele dono de empresa que acha que ele tem lucro, liberdade. Eu não preciso ir na empresa, eu fico só olhando pelas câmeras. Né? É quase um Big Brother, assim, VIP, né? Que daí ele tem a câmera dele para olhar tudo o que acontece. Porque é triste o dono da empresa achar que essa é a forma de fazer a gestão e não confiar na tua equipe e não ter uma pessoa da sua confiança liderando a equipe. Eu sempre digo, se você tem, por exemplo, 3 recepcionistas, uma delas vai ser nível 2, que é a pessoa que vai fazer os processos da empresa. Você pode, com o tempo, promover a nível 2 para nível 3, a nível 3 lidera as demais recepcionistas e a nível 2 vai ser promovida para seguir fazendo os processos. Então, nós podemos promover operadores de produção, nível 1, 2, 3. Nós podemos promover auxiliares de cozinha. Mas alguém tinha que estar lá acima dessa pessoa. Supervisionando, Carmen, né? mas ela trabalha sozinha. Então, para ela trabalhar sozinha, tinha que ser uma pessoa 100% da sua confiança. E se ela te disse que o salgado queimou e passou do ponto, faltou um processo. É um ops, aqui está faltando um processo, entende? A pessoa trabalha sozinha. Você só vai deixar sozinho alguém que é da tua confiança. Você não vai ficar olhando pela câmera a tua empresa se você não tem uma pessoa da tua confiança lá dentro, entende? E pode ter queimado de verdade. Ou você confia no que ela está te dizendo, ou você dispensa. Ou você confia nos seus empregados, ou você contrata pessoas que você confia. Por quê? Pode ter sido um ops. Qual é o tempo que deveria deixar? Qual é o tempo que deixa o salgado de um lado? Qual é o tempo que deixa o salgado do outro? Tem um processo? E aí, quando deu esse tempo, alguma coisa apita? Por quê? Seres humanos são seres humanos, não são máquinas fritadeiras. O pensamento dela, estando sozinha, pode ter ido embora, ela pode estar pensando em outra coisa e, de repente, o salgado passou do tempo e queimou. Pode ter acontecido de fato. E coisas assim podem acontecer na nossa empresa. É para isso que existem processos. E nos processos você tem qual é o tempo exato que os salgados vão ficar de um lado, apitou, vira, coloca do outro lado. Simples assim. Faltaram processos, gestão, uma boa contratação, confiar na equipe, só para começar, né? Então, uma boa parte dos perrengues que acontecem é a falta da ação do dono. É a falta da ação do dono. Dono de empresa, esse conteúdo fez sentido para você? Então, já compartilhe esse vídeo com outro dono de empresa. E lembre-se de curtir aqui o canal, de acompanhar, porque todo dia aqui tem conteúdo para você que é dono de empresa.